Como fazer o controle biológico de pragas e doenças? Antes de mais nada, a gente precisa entender que pragas e doenças são resultado de algum desequilíbrio na planta. A planta pode estar com alguma deficiência mineral, nutricional, ela pode ter sofrido um estresse hídrico por falta de água ou por excesso de água, o que lixivia os nutrientes do solo e ela pode ficar com escassez de nutrientes. A planta pode estar com sol demais ou também muito sombreada. E um dos fatores que causa estresse na planta e torna ela suscetível às doenças e às pragas é o adubo químico solúvel. Pode parecer estranho, mas o adubo químico solúvel é um dos precursores das pragas e doenças nas plantas. Essa é a ideia da teoria da trofobiose criada por Chabousseau. Ou seja, o Chabousseau fez essa pesquisa e provou que não tinha planta doente, e sim planta deficiente. Ou seja, plantas com alguma deficiência nutricional que acabavam adoecendo. E uma das coisas que ele mais observou foi o uso do adubo químico e dos agrotóxicos, levando a planta a ter esse estresse. Eu fiz um experimento a campo alguns anos atrás, onde eu levei 22 variedades de trigo a campo. E essas 22 variedades, no histórico delas que tinha nas instituições de pesquisa, todas tinham algum problema fúngico e pararam de ser plantadas por isso, pois eu peguei essas variedades, plantei de forma orgânica, sem os adubos nitrogenados, sem os adubos solúveis. Nenhuma dessas 22 variedades apresentou nenhum sintoma fúngico como estava nos relatórios dessas plantas. E alguns vizinhos que plantaram trigo usando adubo nitrogenado, todos tiveram problema de fungo. Então, é sabido isso, ou seja, dos adubos nitrogenados e dos adubos químicos trazendo o fungo para as plantas. No arroz tem toda a pesquisa feita pelo Arturo Primavera, onde ele prova que o brusone, que é um fungo que dá no arroz, era em função do adubo nitrogenado. E até hoje as pessoas seguem com o problema do brusone sem parar de usar a ureia, né? Então, a gente tem que entender isso, ou seja, a planta não adoece por acaso, nada acontece por acaso, existe um porquê. E atrás desse porquê que a gente estuda e atrás desses porquês que a gente vai resolvendo as situações. Ou seja, é que a planta adoece porque houve alguma coisa, ou seja, um estresse ou uma deficiência mineral. Existe uma quantidade enorme de doenças que pode atacar cada uma das plantas. Cada planta tem o seu tipo de doença. Não é toda doença que dá em toda planta. Isso se torna um assunto muito extenso quando a gente pega doença por doença para tratar. Mas quando a gente entende que a base de todas elas e do ataque das pragas é essa deficiência nas plantas, fica muito mais fácil resolver, principalmente com os recursos biológicos naturais que a agricultura orgânica há séculos utiliza. Então a gente precisa conhecer as plantas para saber quais são as necessidades delas. Se tu resolver plantar tomate, por exemplo, é uma planta que tem uma necessidade grande de cálcio. Aí tu vai plantar tomate num lugar onde tu está com solo ácido, a tendência de problema é muito alta. Por quê? Ele é uma planta do altiplano andino, uma planta que também recebe pouca chuva na folha. Então tudo isso vai fazer diferença se eu for plantar ela no nível do mar, plantar ela num solo ácido, ou seja, onde ela tome muita chuva com muita umidade, a tendência dessa planta adoecer é muito alta em função da história dela. Então, se ela tem uma dependência de cálcio e eu tiver um solo ácido, a tendência da planta adoecer é muito mais alta do que se eu tivesse, obviamente, corrigido o pH do solo. Então, essas coisas todas eu tenho que entender. A couve é a mesma coisa, outra planta que precisa estar com cálcio mais estável para poder andar melhor. Então, eu preciso entender isso primeiro, porque quando isso não está resolvido, obviamente que a planta vai adoecer. Outra coisa comum é solo compactado. As plantas não avançam em solo compactado, ela tem que ter um solo fofo, tem que ter um solo vivo. Aí as plantas adoecem por isso. Aí o que a pessoa faz? Vai procurar alguma coisa para controlar fungo, para controlar inseto. Pode até controlar no primeiro momento, mas depois aquilo volta de novo, porque o problema não é esse, o problema está no solo, por deficiência ou por um tipo de estresse. Agora mesmo eu estava trabalhando em algumas alcachofras no canteiro e algumas delas estavam com pulgão. Eu fui mexer na raiz, ver o que estava acontecendo e as raízes estavam com galhas, estavam todas engrumadas e grossas. Isso é sintoma de nematóide no solo. Nematóide em um nível alto, ou seja, em um nível de desequilíbrio. Então eu comecei a fazer um trabalho para equilibrar a biota desse solo e aí o problema na parte aérea sumiu. Então não adianta a gente ir tentar matar inseto e ficar desesperado com as doenças, porque o problema está em todo o sistema da planta. Assim como um corpo humano, ele está suscetível ou não às doenças e ele é capaz
ou não de se recuperar de uma cirurgia ou de um processo, dependendo da sua condição de saúde, o que a gente tem que fazer com a planta é a mesma coisa, promover saúde. E para a planta ter saúde, a gente tem que cumprir essa lista de exigências que ela tem. Todas as plantas têm requerimentos, elas têm condições de clima, de água, de nutrientes, e é isso que a gente precisa conhecer para não ter o ataque das pragas e das doenças. Agora, se as coisas por aí não estão indo muito bem e você está com uma série de ataques, enquanto você faz esse trabalho de entender o que a planta precisa, melhorar o seu solo e as condições ambientais do seu cultivo, você pode usar alguns repelentes para insetos. Tem um repelente bem simples que a gente usa, que é o leite com água, na proporção de 1:10. Tu mistura leite com água e aplica nas plantas, uma que é fonte de cálcio e de magnésio e outra que ele acaba repelindo uma série de insetos. Tu consegue controlar ácora em morango, tu consegue controlar a mosca da fruta, tu consegue controlar pulgão, enfim, várias coisas com leite e água, apenas leite e água. Essa é uma prática que a gente tem usado com muito sucesso, não só aqui, como na casa de vários agricultores, funcionando muito bem. Outra coisa que tu pode usar também, cinza do fogão e cal hidratada. Com esses dois produtos e mais água, vai preparar um fortificante maravilhoso. Como é que tu faz? Tu pega a cinza, pega 1 litro de água e ferve essa cinza em 1 litro de água primeiro, para diluir mais fácil. Aí tu vai ferver essa cinza nesse litro de água, coar ela antes, né? A cinza para tirar carvão e essas coisas todas. Aí tu vai ferver 1 litro de água. Isso, à medida que tu vai fervendo, ele vai ficar como se fosse um gel. Esse material tu vai diluir depois, vai colocar os 9 litros que sobraram nesse material e mais o cal. Aí tu mistura isso tudo bem misturado, certo? Aí esse produto tu guarda num tambor. Tu vai pegar 100 ml disso e tu vai diluir em 10 litros de água. 100 ml para 10 litros de água e vai aplicar nas plantas. Com isso tu está fortalecendo a planta, por causa que a cinza está rica em minerais, e tu vai também estar colocando cálcio e tu vai conseguir repelir insetos com esse produto. Um produto fácil de fazer em casa, rápido de fazer. Uma terceira coisa que tu pode fazer é pegar óleo de nim e diluir óleo de nim e aplicar nas plantas. Também funciona super bem, é fácil de encontrar no mercado. Para quem está mais ao sul do Brasil, que conhece o cinamomo, né, que é da mesma família do nim, também tu pode fazer extrato com a folha do cinamomo. É um excelente repelente para insetos também. E outra coisa que tu pode fazer são repelentes a partir de alho, ou seja, tu tritura no liquidificador, 3 a 4 dentes de alho para 1 litro de água, tu pulveriza, também funciona super bem nas plantas. Então, além de tu entender que as plantas têm alguma deficiência, existe uma infinidade de repelentes que tu pode usar para controlar essas pragas, de forma natural e de forma simples. Para fazer controle de fungos, existe uma série de outras estratégias. E para isso a gente precisa conhecer essa natureza do fungo. Mas isso a gente vai deixar para um próximo vídeo. Então acompanhe aqui no canal para não perder e saber como é que você faz para ter plantas saudáveis do plantio até a colheita. A agricultura orgânica é a forma que sempre sustentou o alimento da humanidade, que sempre nos proveu tudo que a gente precisou para viver. E é entendendo como a natureza funciona, imitando esses processos, que a gente realmente consegue colheitas abundantes. Solo saudável, planta saudável e essa saúde vem para a nossa mesa.